A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa instrução bíblica é: não endureça o seu coração durante a provação. Repito, não endureça o seu coração. Não permita que seu coração fique endurecido durante esse tempo de provação que você tem vivido. Vamos ao texto bíblico, Hebreus capítulo 3. A tradução Almeida diz: não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Agora eu quero ler outra tradução e quero me aprofundar por meio da NVI. Não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Vamos nos aprofundar então. Começa a instrução de Deus nos avisando, nos advertindo para nós não endurecermos o nosso coração. A gente precisa entender que endurecer o coração é um ato nosso, é um ato voluntário nosso. É nós que decidimos com o nosso comportamento, com as nossas ações, com a nossa disposição de endurecer o coração. Normalmente isso acontece por motivo de tristeza, exatamente por causa de tempo de provação, tempo de escassez, tempo de dificuldade, ou seja, tempo de deserto. Esses tempos de dificuldade, de escassez, esses tempos de tristeza, de frustração, às vezes fazem o nosso coração se desviar do Deus vivo, fazem o nosso coração se afastar de Cristo Jesus. E o nosso coração, quando a gente menos percebe, ele está completamente endurecido. O texto bíblico, ele nos deu a seguinte instrução, que nós não deveríamos fazer isso. O autor aos Hebreus, ele advertiu que a geração passada, a geração de israelitas já fez isso e não deu certo, foi mal sucedido e foi condenado exatamente por ter caído nesse erro. O texto bíblico diz que essa geração de israelitas, eles tentaram a Deus, eles puseram Deus à prova. E não foi durante um dia, foi durante 40 anos. Ou seja, eles perseveraram na sua dureza de coração. O texto bíblico diz que aquela geração, eles viram o que Deus fez. Depois de terem visto tudo que Deus fez a favor deles, ainda assim, eles estavam sempre com o coração rebelde, duro, triste. Os israelitas, eles duvidavam de Deus, eles tinham incredulidade, eles nunca estavam satisfeitos, estavam sempre reclamando, o que eles recebiam nunca era suficiente, eles não confiavam na fidelidade, no amor de Deus. E o conjunto dessa obra trouxe a condenação aos israelitas, que é uma figura muito importante para mim e para você, para nós não pormos Deus à prova, porque Deus é infinitamente superior a nós e nessa disputa, certamente, quem vai perder vai ser você. Não adianta você ficar triste e frustrado com Deus, porque é impossível você prevalecer contra Ele. Então, você precisa ver o seu coração e o que está acontecendo dentro do teu interior que está fazendo você ficar tão entristecido. Conforme diz no verso 9, durante 40 anos, eles tentaram Deus depois de verem tudo que Deus fez a favor deles. E é isso que você precisa receber no seu coração, no seu espírito no dia de hoje. Você precisa se recordar de tudo que Deus fez ao teu favor ao longo de tantos anos. E ainda que no dia de hoje você esteja passando por difíceis provações, um tempo muito difícil na sua vida, você precisa lembrar que Deus em todo o tempo, Ele sempre foi fiel na sua vida, Ele sempre te conservou, Ele sempre quis o teu bem. E ainda que Ele te provou em amor, e Ele sempre te sustentou, mesmo no deserto. Então, você não deve ficar com o coração endurecido, você não deve tentar a Deus. Vamos ver então os erros práticos que nós cometemos. Dessa vez, a lista de erros práticos é muito grande. Vamos aos erros que nós cometemos. Primeiro erro, então, sobre endurecer o nosso coração é ficar bravo com Deus.
Nós não temos motivos para ficar bravo com Deus, porque a Bíblia bem nos ensina que os seus planos são mais altos do que os nossos, os seus desígnios, os seus pensamentos, a sabedoria de Deus, todas essas coisas são infinitamente mais altas em Deus. E Ele sabe perfeitamente para onde Ele está te levando e por que Ele está permitindo e o benefício futuro que vai haver dessa permissão do que você está vivendo. Então, abandone essa ideia de ficar bravo com Deus. Não é saudável isso para a sua vida. Inclusive, isso traz grande risco de te trazer condenação. Vamos mais? Ficar desapontado. Parece que ficar desapontado com Deus. Parece que no tempo da bênção a gente fica alegre, mas parece que no tempo da adversidade, então a gente fica desapontado, como se Deus nos frustrasse. Mas isso não é saudável. Veja o que Jó disse. Ele disse à sua mulher que ele havia recebido o bem de Deus. E agora, porventura, ele também não estava disposto a receber o mal? Jó é um exemplo de coração de quem ama a Deus. Quando ele recebeu o bem, quando ele foi abençoado, próspero, quando ele teve grande fazenda, grande propriedades, grandes animais, muitos filhos, quando ele era tão abençoado, ele era muito feliz. Mas quando Deus permitiu o mal para a vida dele, por um curto período de tempo, ele não ficou desapontado com Deus, mas ele suportou com paciência. Então não fique desapontado com Deus. Receba de Deus o bem e receba também o mal. Jó nos ensinou essa lição. Não fique frustrado, então. Não fique magoado, magoada. Tem pessoas que estão profundamente tristes com Deus. Não é levemente tristes, é profundamente tristes. Como se Deus tivesse desamparado eles. Mas Deus certamente não desamparou, porque quando nós vemos os israelitas no deserto, você vê que ao longo de toda a trajetória deles, Deus sempre sustentou eles. Claro, você precisa entender, talvez eles não tivessem abundância, talvez eles tivessem somente o mínimo, somente o que era necessário. Sim, isso é uma realidade, mas Deus não abandonou eles, não desamparou. Então, muitas vezes a gente está desanimado, mas nós não devemos ficar dessa forma. E também os nossos porquês, sempre tentando entender tudo. Nós não temos sabedoria suficiente para alcançar a sabedoria de Deus. Nós não temos como compreender todos os planos e desígnios de Deus. Há pessoas também que duvidam, que Deus possa reverter essa situação, esse quadro. Isso não é bom para nós duvidarmos de Deus, e muito menos qualquer tipo de incredulidade. O que seriam, então, atitudes corretas para viver essa fase, viver esse período, para suportar esse ciclo, esse tempo de adversidade? É nós continuarmos confiando no caráter de Deus, na pessoa de Deus. Nós sabemos e conhecemos o caráter de Deus, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que a sua sabedoria é infinita. Então nós temos muitos motivos e atributos para confiar no caráter de Deus. E apesar da adversidade que você está vivendo, Deus é bom. O caráter de Deus, o caráter de Deus é bondade e benignidade. Continuar sempre com os olhos olhando e observando o poder de Deus. Nunca o nosso próprio poder, o nosso próprio braço, porque esse nosso braço é muito fraco, é muito frágil. E a ajuda que alguma pessoa pode nos oferecer e nos dar também é muito pouca, é muito pequena a ajuda do homem. Então nós devemos confiar no poder de Deus, e Ele tem todo o poder. Então a falta de alegria também não é saudável para nós. Pelo contrário, em meio à adversidade, a gente precisa lembrar que um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E você deve orar, insistir em oração, perseverar em oração, buscando que a alegria seja restituída na sua vida. Você deve ter disposição para suportar. É o famoso tem de bom ânimo. Então, está difícil, mas quantas vezes nós fomos instruídos? Tem de bom ânimo. Então, tem de bom ânimo. Reaja de uma maneira positiva a isso que você está vivendo. Você deve, então, confiar em Deus, mas não com parte do seu coração, não de uma forma parcial, mas confie de todo o coração. Confie na fidelidade de Deus,
porque Deus sempre foi fiel na sua vida, Ele tem uma aliança com o seu povo. Então nós devemos confiar na sua fidelidade e entender que esse tempo de adversidade, o tempo da provação, ele é um tempo determinado. Ele não vai ser para sempre, ele não vai ser por toda a vida, mas existe uma obra que está acontecendo no seu interior e esse tempo determinado um dia vai ser completado e essa provação vai terminar. E dias melhores certamente virão. Amém? Que essa palavra possa transformar a sua vida, em nome de Jesus. Seja completamente transformado e transformada por meio da palavra de Deus, por meio da ação do Espírito Santo. Receba o consolo que o Senhor Jesus tem para você. Até o próximo vídeo. A graça e a paz. E lembre-se, se esse vídeo te edificou, também compartilhe. É possível que mais pessoas estejam precisando desse mesmo consolo.